Escrevam aí em letra maiúscula tipos de paternidade, parte B. Lembrando que essa live que eu estou fazendo agora, ela é a continuação da live anterior. E ela não fará sentido nenhum se você não assistir a live anterior. Se você assistir essa agora e não assistir a anterior, você vai ficar com minhoca na cabeça. Então, todos vocês que estão entrando agora ao vivo no Instagram, acredito que assistiram a anterior. Para quem está assistindo o replay dessa live pelo YouTube, não assista essa sem antes assistir a parte A. Essa aqui é a parte B. Eu gosto de ser muito didático, muito certinho, muito cuidadoso com minhas palavras. Vamos lá. Estávamos com 130 pessoas na live anterior. Vou esperar só um momentinho, o pessoal está chegando. Já tem 80 quase online. Glória a Deus. Ora em línguas um pouquinho, sinta a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Shela manare condoro com lobochica. Deus é lindo, tremendo, maravilhoso Deus. O Senhor de toda a terra, o Pai da eternidade. Pai nosso, Pai eterno, Paizinho, Paizão, Papaizão, Pai lindão, Pai bonitão. Vem, papai, sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Abba, Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, gente. Vamos lá, então. Continuando. Na live anterior, eu fiz uma introdução muito relevante para que ninguém fique com minhoca na cabeça. Por isso é importante assistir a live anterior. E depois eu falei que existem 5 tipos de paternidade. O pai do céu, esse de fato é pai. Depois o pai biológico, que muitos tiveram, mas outros não tiveram. Depois eu falei sobre o pai espiritual, que é aquele que te desenvolve espiritualmente, te faz deixar de ser menino e se tornar um homem espiritual. Depois eu falei sobre a paternidade apostólica ou ministerial, que também é conhecida culturalmente como cobertura espiritual. Que tem essa aqui, a número 4, é exclusiva para quem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. E o funcionamento dela eu expliquei na live anterior. E também tem muitos vídeos. Quando nós falamos aqui na nossa maratona sobre apostólico e profético, tem muitos vídeos que falam sobre os 5 ministérios. E aí isso aqui é tudo explicado lá. Por exemplo, alguém perguntou, e o presbítero, onde é que fica? Presbítero, pastor e bispo, eles são a mesma coisa, só que são alguns em níveis de hierarquia operacional diferenciadas, mas ambos são pastores, né? São supervisores de ovelhas, são cuidadores de rebanho. Vamos então ao número 5, para paternidade profética. Isso aqui é muito importante. A paternidade profética é o mistério de Elias, é o ministério de Elias, é o ministério de Eliseu, é o ministério dos profetas da Bíblia, gente. Presta atenção. É o ministério de João Batista.
O que os profetas da Bíblia faziam? Entendam uma coisa. Todo profeta que se preze, ele deixa um legado para alguém. Por isso que é triste a história de Eliseu. Porque Eliseu morreu e deixou a capa morrer com ele. Vocês estão entendendo isso? Então veja bem, o profeta, ele é um ativador de prosperidade. O pai profeta. Quando você precisa de alguém que seja um ativador de destino e de prosperidade na sua vida, muitas vezes a pessoa que Deus vai usar é o pai profético, que nem sempre é o pai apostólico. Pode ser. Pode ser que seu pai apostólico também é um pai profético. Por exemplo, todo mundo que está debaixo da minha cobertura apostólica, eles estão debaixo de um legado profético também, porque eu sou profeta. Eu sou um profeta apóstolo. Mas tem muitos apóstolos que não têm nada de profeta. Eles são só apóstolos. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo bem metódico no que eu estou falando. Vou falar aqui então. Vou falar aqui. Tem tempo ainda? Quantas vezes na minha jornada... Eu trabalho com batalha espiritual há muitos anos. Ultimamente eu parei de falar disso para poder mergulhar no meu chamado apostólico profético. Mas eu já fiz muita libertação pelo Brasil. Eu já preguei em 23 estados. Eu já formei mais de 200 mil libertadores no Brasil. Eu tenho cursos online de batalha espiritual de libertação. E por causa desse ministério, vocês estão ouvindo, né? Dezenas de vezes eu fui convidado para entrar dentro de empresas e quebrar altares de demônios, porque o dono da empresa, ele era feiticeiro, ele era satanista e ele se converteu. Às vezes, irmãos, eram salas imensas, cheias de vasos consagrados para Exu, caveira, tranca-rua, espíritos de São Jorge, muitas vezes estátuas de São Jorge, Zé Pilintra. E eu entrava dentro daquelas empresas e eu tinha que limpar aquela empresa todinha. E quando eu fazia aquela purificação territorial, aquela limpeza espiritual, eu perguntava para o dono da empresa, vem cá, como é que isso veio parar aqui? O empresário me contava, a história é sempre a mesma. Eu precisava prosperar, então eu fui até o meu pai de santo, escuta, pai de santo, captou? Eu fui até o meu pai de santo e meu pai de santo ele me orientou o que fazer. E ele mandou botar os altares, ele mandou fazer isso, ele mandou falar isso, ele mandou eu ir no lugar tal. E conforme o meu pai de santo foi me direcionando, eu fui enriquecendo. O problema é que o diabo dá com uma mão e rouba com as duas, não é isso? Então, claro, mais cedo ou mais tarde essa pessoa entra numa miséria danada, aí corre para Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui é que o pai de santo, ele faz o trabalho que era para ser feito pelos profetas, pelos pais proféticos, pela paternidade profética. Você está entendendo? Então, quando a gente limpa um território, é necessário que outro da mesma autoridade ocupe. Muitas vezes, muitas vezes eu conheço pessoalmente pessoas que se converteram, irmãos. Olha essa revelação aqui. Viviane, você está aí? Essa parte, Viviane está aí, gente. Viviane, eu quero que essa parte você escreva para mandar para eu anotar aqui no meu pergaminho. Ou então, um dos meus filhos espirituais, aí anote isso, para depois me dar. Somente alguém da mesma autoridade pode ocupar o lugar que foi desocupado. Então, olha, agora eu entendo. Deus está me mostrando isso. Quantas vezes naquela época eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa autoridade? Eu limpava o território, aí o pastor ia para a igreja, o empresário ia para a igreja, ficava lá na igreja, debaixo do manto pastoral, na paternidade do pastor, paternidade espiritual, né?
na paternidade do pastor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, a vida financeira do cara ia pro lixo. Quantos empresários, depois que se converteram, vivem de miséria até hoje? Quantos empresários macumbeiros, depois que se converteram, vivem de miséria até hoje? Outra coisa, quantos profetas da macumba, quantos médium, quantos feiticeiros, quantos bruxos, depois que se converteram, vivem de miséria até hoje? Olha o código, isso vocês têm que anotar, meus filhos. Para mim, essa parte vocês têm que anotar. Quantos, tanto empresários quantos macumbeiros mesmo, se converteram e vivem na miséria até hoje. Estão na igreja, irmão, falido, quebrado. Sabe o que acontece? Eles saíram de uma paternidade profética do inferno, mas não entraram numa paternidade profética legítima do céu. Então eles entraram por um portal e não trocaram. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para os reinos do Filho do seu amor. Um mesmo nível de autoridade. Era necessário que um pai profeta, um profeta de Deus, entrasse naquela empresa e falasse: a partir de hoje eu assumo cobertura espiritual da sua empresa. Cobertura profética. A partir de hoje eu assumo cobertura espiritual e profética da sua família. Isso não tem a ver com apostólico. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, os profetas da Bíblia, vamos lá, vamos para a Bíblia. Os profetas da Bíblia, eles ativavam dois tipos de pessoas. Uma, os reis, e outros profetas, que eram as escolas de profetas. Duas coisas totalmente diferentes. Nos dias de hoje, o profeta de hoje, ele ativa novos profetas. Por exemplo, dia 15 agora nós vamos ter a escola de profetas aqui em Teresópolis, de 15 de agosto. Então, eu vou ativar novos profetas. Nem todos vão sair daqui profetas, gente, mas vão sair com uma unção profética. Isso é importante. Nem todos vão sair profetas. Porque profeta não se faz num dia. Mas vocês vão sair com uma unção profética, vocês vão sair com um mover profético, vocês vão sair com uma ativação profética. Tá bom? Então o profeta, ele ativa pessoas para o mundo espiritual, ele é um ativador profético, e o profeta, ele ativa reis e sela destinos. Não tem nada a ver com profético. Então, todas as pessoas que governam os montes da sociedade, escuta isso, pessoas importantes da sociedade, precisam estar debaixo de uma paternidade profética. Por isso, irmão, escuta isso. Você vai perguntar, o âncora do programa da Rede Globo do Domingão, não sei de que, pode ter certeza, ele tem um pai de santo que governa ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa de mídia, ele é a voz na mídia. O governador do estado, não sei de onde, ele tem um pai de santo que governa ele. Durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro, muito tempo, os prefeitos do Rio de Janeiro aqui, eles tinham o cacique Cobra Coral. Procura na internet, você vai ver que vai aparecer no Globo, no G1, no Folha de São Paulo, vai aparecer. E era pago com dinheiro da prefeitura, diário oficial. A entidade cacique Cobra Coral fazia a cobertura espiritual dos prefeitos do Rio de Janeiro. E eles pediam, vai ter um evento aqui, a gente não quer que chova. O cacique Cobra Coral não deixava chover. Olha o poder da paternidade profética. Só que um dia quebrou, a igreja começou a orar. Aí o Papa veio aqui, da última vez que o Papa veio no Rio de Janeiro, fizeram um evento lá em perto de Sepetiba, para o Papa pregar. Choveu, caiu um temporal. E eles tinham pago uma fortuna para a entidade cacique Cobra Coral e não deu certo pela primeira vez. Aí a prefeitura quebrou o pacto com a entidade cacique Cobra Coral, a entidade foi lá para Brasília e agora, se eu não me engano, está trabalhando com um monte de político lá em Brasília. Então, juiz, você é juiz. Você que é empresário. Você que é empreendedor. Você que é político. Você que assume área de governo na mídia, nas artes, na educação. Nos 7 montes em geral. Você precisa, irmão, fazer uma aliança de paternidade profética se você quiser subir de determinados níveis. Porque existem determinados níveis que você precisa ter alguém que tenha entendimento de portais espirituais, de guerra nos ares, de anjos, de sobrenatural. Você está entendendo?
o que é a paternidade profética. Então, o papel da paternidade profética, primeiro, de gerar destino e avanço para quem está no governo, no empreendedorismo, nos negócios, na mídia, nos 7 montes. Segundo, ativação de unção e impartição. Transferência de espírito, de unção. Escola de profetas. E ativação de prosperidade. Muitas vezes você vai pedir paternidade profética para o profeta, a única coisa que ele vai transferir para você é a prosperidade. Depois que você entra debaixo do manto da paternidade profética, você começa a prosperar. Observa. Observa os sinais. Tudo fala. Eu não vou falar nada. Observa a maratona de lives e Deus vai mostrar como é que as coisas mudam. O profeta é um ativador de prosperidades. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Entende? Então a macumba roubou essa ferramenta e usa e arrebenta a boca do balão. Enquanto isso, se falar de paternidade profética na igreja, vai vir um teólogo religioso dizendo assim, essa novidade é heresia. Agora vamos lá, gente. Vamos lá. Eu trabalho, eu tenho vários discípulos que estão debaixo da minha paternidade apostólica, porque precisam desatar o ministério. E eu tenho várias pessoas que nem são pastores, que estão debaixo da minha paternidade profética. Entendeu? São duas coisas diferentes. Tá claro para vocês? Estou dando um manual aqui para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, agora, como é gerada uma aliança de paternidade profética. Eu falei na live anterior, e vou falar de novo aqui para quem fica endemoniado com facilidade. Tem gente que endemonia com muita facilidade. Toda vez que você vê o apóstolo Ricardo Ribeiro falar de dinheiro, eu falo como semeador e não como colhedor. Eu nunca falo de dinheiro pensando em arrancar dinheiro das pessoas. Eu falo de dinheiro pensando em te semear em você um princípio da palavra. Tem gente que, irmão, só pensa em arrancar dinheiro. Tem gente que só pensa em arrancar dinheiro. Eu não tô nem aí, irmão. Eu não tô nem aí. Aqui meu notebook, ó. Velho desdentado que os assentos nem funcionam. Eu tô tranquilo. Escrevi meu melhor livro com ele. Eu estou aqui semeando princípios. Eu só estou arrumado bonito aqui porque eu preguei no domingo. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Deus me deu essa revelação, então eu tenho que honrar a palavra que eu prego. Agora preste atenção. Presta atenção. Vou falar de oferta agora. Como um semeador e não como um colhedor. É claro que tudo que eu semeio eu colho. Deus é fiel. Mas a minha intenção, o Espírito Santo sabe, é ativar o seu destino. Porque eu escutei inclusive o Pablo Marçal falar uma frase essa semana, eu fiz até um memezinho, um memezinho para mandar no WhatsApp. Ele falou, o melhor investimento que você pode fazer é o investimento em vidas, em pessoas, irmãos. Porque esse aí você sempre vai colher. Eu estou investindo na vida de vocês, eu estou investindo palavra, revelação, conhecimento. Então eu vou falar aqui. Como se gera, eu falei lá atrás, na live anterior, a aliança de paternidade apostólica é uma aliança de dízimo. Agora, a aliança de paternidade profética é uma aliança muito complexa, porque existem vários tipos de oferta da paternidade profética, para vários tipos de colheitas. Eu até tenho uma outra live anterior onde eu falo sobre tipos de oferta profética, mas eu quero falar mais algumas aqui, exclusivas aqui nesse ensino, que o Espírito Santo me deu hoje para eu falar para vocês. Alguém aqui precisa ouvir isso. Primeiro, a oferta de troca da fé natural pelo sobrenatural. Olha que manto. A oferta da troca da fé natural. Alguém está dizendo, com licença, preciso ir para a aula do apóstolo Coraiola. Vai, meu irmão. Vai na benção, minha irmã. Aprende com ele lá. Quem ficar, aprende comigo. Eu falei de manhã no meu grupo do WhatsApp, cada um escolhe a água que quer beber. Coraiola é uma benção, mas cada um escolhe a água que quer beber. Eu amo o apóstolo Coraiola.
Mas vocês estão para aprender algo que pode revolucionar a vida de vocês aqui agora. Aí fica a critério de cada um. A oferta da troca da fé natural pelo sobrenatural. Onde eu vejo isso? A Bíblia fala de uma viúva que tinha uma farinha, um restinho de farinha para fazer um bolo que ela ia comer com os filhos e ia ficar com fome. A fé natural. A fé natural tem limites, irmãos. Então, muitas vezes, tudo que você tem vai acabar. Essa mulher precisava trocar o natural pelo sobrenatural. Então, o que ela falou assim? Eu vou fazer um bolo e vou fazer para o profeta comer. Já que é para alguém comer, deixa o profeta comer. Por quê? Ela tinha um entendimento, alguém ensinou isso para ela, não é possível. Se ela semeasse nela mesma, ela ia comer, ia depois no banheiro, ia botar para fora o que comeu e não tem mais bolo. Mas se ela semeasse no profeta, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, ela tirou a fé do natural, colocou no sobrenatural. Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Estuda na Bíblia, você vai ver o que Deus fez na vida daquela mulher. Não vou contar aqui, porque senão vai ser uma pregação inteira. Segundo, a oferta direcionada para suporte ministerial. Olha que tremendo. Eu gosto do texto da Sunamita. Oferta direcionada para suporte ministerial. É muito importante que vocês fiquem atentos ao que o profeta precisa para que o ministério dele rompa cada vez mais. Porque quanto mais o ministério do profeta crescer, maior a unção e a herança e o galardão sobre a sua vida. Onde eu vejo isso na Bíblia? Tem uma mulher que a Bíblia chama de a Sunamita, que toda vez que o profeta passava na cidade dela, ela percebia que ele não tinha onde morar, onde repousar, onde dormir. Ele não tinha casa. Então aquela mulher falou para o marido assim: amor, eu percebi que o profeta, toda vez que ele passa aqui, ele não tem onde morar. Ele não tem casa. Vamos fazer um quartinho para ele? Uma casinha? Aí a Bíblia diz que ela fez uma casinha para o profeta, ela botou uma mesa, botou um abajur, botou uma cadeira e uma cama. Irmão, tudo isso aí, naquela época, era coisa de luxo. Pobre não tinha aquilo, não. Isso aí era móveis de luxo. Mesa era artigo de luxo naquela época. Cama. Então aquela mulher fez no fundo da casa dela um lugar de honra para o profeta. Oferta para suporte ministerial. Ela preparou a base apostólica do profeta. Sabe o que o profeta fez em troca? O profeta conversou com um discípulo e falou assim: ó, a gente recebeu esse presente aqui. Toda vez que você semeia na vida do profeta, irmão, você constrange o profeta a devolver algo para você no mundo espiritual. Toda vez. Aquela mulher, aquele profeta falou: olha, aquela mulher deu uma casa pra gente e eu não sei o que fazer por ela, eu não sei o que dar em troca. E o discípulo falou assim: ó, ela tem um problema, ela não pode ter filho, o sonho dela é ter filho. Aí o profeta falou assim: maravilha, eu não tenho dinheiro, mas autoridade sobrenatural eu tenho. Ele orou e aquela mulher teve um filho. Passaram-se alguns anos, aquele filho morreu. A mulher foi perto dele, não falou nada. Olha como é que a oferta na vida do profeta é profética, é linda. Ela chegou perto do profeta. O profeta olhou para ela e falou assim: vai tudo bem? Ela olhou para ele e começou a chorar. Ele já tinha entendido. O garoto morreu. Ele mandou o discípulo com um cajado. O cajado significa o ministério do pastor. O discípulo foi lá, voltou e falou assim: eu não consegui ressuscitar o garoto. Escuta isso. Tem coisa que o ministério pastoral não é capaz de fazer, só o profético. Eliseu falou assim: tá bom, deixa que eu vou. Eliseu foi lá, deitou em cima do garoto, colocou a boca em cima da boca do garoto, nariz com nariz, olho com olho, mão com mão, soprou. O garoto ressuscitou. Tudo porque ela deu sustento para o profeta. Por isso que eu falei, esse irmão que semeou um chofar na minha vida, ele deu ferramenta de trabalho ministerial. Não tenho ideia do que Deus pode fazer na vida dele, mas não pode ser algo, no mínimo, gigantesco. Entende?
A oferta de ativação de milagres, essa é tremenda, gente. Rapidinho. Naamã estava leproso, imagina que vida difícil. Se escondia atrás de aparência, de medalha, de aplauso. Chegava em casa, não podia nem abraçar a mãe. Não podia nem a mulher, não podia nem abraçar a mulher, não podia nem abraçar os filhos, não podia nem chegar perto. Porque lepra destrói, contamina, pior do que coronavírus, irmão. Aí alguém diz assim, Naamã, tem um profeta que ele pode orar por você. Aí acontece aquela história toda da Bíblia, que eu não vou, isso aqui da outra pregação. Naamã, ele já vai na direção do profeta levando uma carruagem inteira de oferta de ativação de milagre. Porque Naamã sabia que com aquilo ali ele ia despertar o espírito do profeta. E olha que lindo. O profeta atendeu de dentro de casa e falou assim, manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes que ele vai ficar limpo. Ele mergulhou, foi curado. O profeta nem ficou com dinheiro. Quantas vezes, gente, teve gente que já me deu carro e eu falei, não é para mim, não é para você, toma de volta. Deus só queria te testar. Pode acontecer. O próprio Deus fez isso, ele pediu Isaac e devolveu. Porque não tem a ver com o profeta, tem a ver com quem está semeando. Deus quer medir os corações. E mais uma, para finalizar, porque para não ficar longo. A oferta de honra e de reconhecimento. Essa aqui é muito linda, porque toda vez que você chegar perto de um profeta, irmão, e você entender que essa pessoa é profeta, honra ela com alguma coisa. Sem interesses, só honra. Chegou perto do profeta, honra com alguma coisa. É um princípio. Os princípios precisam ser ensinados, princípios precisam ser praticados. Eu estou acabando aqui, meu amor. Preciso de quê? Note? Tá, 2 minutos. Princípios precisam ser ensinados, princípios precisam ser praticados. Então, Jesus ele falou sobre isso. Mas antes de eu falar de Jesus, Saul, nós temos falado disso aqui anteriormente. Saul, quando ele estava indo na direção de Samuel, ele disse, como eu poderei chegar perto de um profeta se eu não tenho nada para ofertar para ele? Aí o discípulo falou assim, para com isso, rapaz, está de se enrolando, tem uma moeda aqui. Ele foi lá. Quando ele chegou perto do profeta Samuel, Samuel botou a mão na cabeça dele e liberou coroa. Ungiu ele como rei. Ativou o destino. A oferta de honra ativa destino. E aí Jesus ele vem falar sobre isso em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Aquele que reconhece o profeta na qualidade do profeta e que dá pelo menos um copo d'água a esse pequenino, certamente receberá o seu galardão. Aí depois Paulo aprofunda lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Paulo é um pouquinho mais direto, né? Paulo não tinha papa na língua, não tinha medo de falar. Paulo mandou logo assim, aquele que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. Porque o mestre é o profeta da palavra. Tá bom? E para finalizar, gente, agora eu acabo mesmo. A aliança da paternidade profética é uma aliança que ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária. O que define isso? A manutenção da honra. Relacionamento e oferta. Isso é honra. Honra não é só relacionamento, porque Deus fala, esse povo me honra com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. E oferta sem coração também não adianta, porque você dá com a mão, mas com o coração não está. É relacionamento e oferta geram honra. A manutenção da honra perpetua a aliança da cobertura profética, da paternidade profética. Fica claro isso. Saul, enquanto ele foi fiel e honrou Samuel, a unção de rei foi sobre a vida dele. No momento em que ele desonrou, Samuel chegou e tirou a unção, deu no que deu, Saul acabou morrendo, se jogando sobre a sua própria lança e sem a coroa na cabeça. Tá bom? Então é uma aula, gente, bem didática. Lembrando que essa aqui é a parte B, você tem que assistir a parte A, que vai ficar, ambas vão ficar salvas no YouTube. Quem não sabe, todas as lives que eu faço estão no nosso canal do YouTube, basta acessar ministerioricardoribeiro.com.br e clicar no botão vermelho série de lives, maratona de lives, e você vai ter essa aqui, se eu não me engano, são as lives 78
e 79. As aulas 78 e 79. Que o Senhor vos abençoe. Espero que vocês tenham compreendido. Foi uma palavra de muito ensino, de muito confronto. Amanhã nós teremos o apóstolo Irineu Gruber. Vamos receber o pastor Irineu Gruber, maravilhoso, gente, para falar sobre religiosidade, a orfandade espiritual. E depois teremos o apóstolo Ricardo Wagner, depois teremos o apóstolo Jefferson Neto dos Estados Unidos e finalizaremos no sábado com o apóstolo Joseir Garrido. Essa é a semana da paternidade, hoje é o mês de Ab, começa hoje o mês da paternidade, e tudo isso pela graça do nosso Senhor. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, sabe onde me encontrar, é só entrar no site ministerioricardoRibeiro.com.br, um dos primeiros botões vai direto ao meu WhatsApp. Shalom, shalom, tchau, tchau.